Bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou fazer um pequeno comentário, uma pequena resenha do livro O que é História, do historiador britânico Edward Hallett Carr. Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar seu like, ativar o sininho, fazer tudo o que precisa fazer para ajudar a gente aqui a crescer e distribuir esse conteúdo que a gente faz aqui para mais e mais pessoas, certo? A gente precisa ter em mente que o Carr ele é um pensador não apenas da história, ele é um pensador político e também das relações internacionais. Ele é considerado um dos grandes nomes da diplomacia do pós-guerra. Esse livro é uma reunião de diversas palestras que o Carr fez na Universidade de Cambridge. São palestras introdutórias ao curso de História, pelo qual ele não chega a ser professor, mas ele é um acadêmico, ele é um estudioso com um grande peso, tanto no campo da história quanto no campo onde ele é mais profissional, que é o campo das relações internacionais. Nesse livro, o Carr faz um balanço sobre o que é a história, qual que é o papel do historiador e como que o historiador deve agir, principalmente no campo dos fatos históricos. Aqui ele faz uma tese sobre o que é um fato histórico, sobre o que não é um fato histórico. Basicamente, ele chega à conclusão que um fato histórico é tudo aquilo que um historiador julga importante e que tem uma verdade histórica. Para ilustrar, a gente pode pegar o exemplo do Júlio César atravessando o Rubicão. Milhares de pessoas antes do Júlio César e milhares de pessoas depois do Júlio César atravessaram o mesmo riacho. Mas por que o Rubicão, a travessia do Rubicão, vira um valor histórico, vira um fato histórico e chega até nós? E aí entra a função do historiador. O Carr basicamente diz que um fato histórico é tudo aquilo que o historiador diz que é um fato histórico. Ou seja, através da leitura, através do contexto, através da interpretação desses fatos e uma certa casualística, pelo qual eu particularmente não concordo muito, e a gente chega ao fato histórico. Há também uma crítica ao empirismo dentro da história, ou seja, você fazer simplesmente uma compilação de fatos, você empilhar conhecimentos pretéritos. O Carr faz uma justa crítica em relação a isso. Ele fica no meio termo entre o empirismo lá do século XVIII e a ideia de história do R.G. Collingwood, que é uma das grandes influências, inclusive, para o Carr. O idealismo, principalmente no Collingwood, ele foge um pouco da história científica. Ele acha que a história é mais uma filosofia da história do que uma história em si. Dessa forma, o Carr fica no meio do caminho entre os dois, porque ele não é nem empirista, nem idealista. Ele está no meio termo entre os dois. Esse é um livro muito curtinho, ele é bem introdutório em relação ao que é história, ao que é o que faz um historiador, o que deveria ser o ofício de historiador. Esse livro ele conversa diretamente com a Apologia da História do Mark Bloch. A diferença é que o que é história foi escrito lá nos anos 60 e o Apologia da História foi escrito durante a Segunda Guerra, um pouco antes do Mark Bloch ser fuzilado por forças nazistas no sul da França. É preciso ter em mente, quando a gente lê um livro desse tipo, que ele é uma propedêutica da ciência histórica, ou seja, ele explica o que é a ciência histórica, seja para quem é de fora da ciência, como para quem é de dentro da ciência. Dessa forma, ele é um livro super vantajoso para você que é professor de história e quer despertar nos seus alunos uma paixão por história. E é um bom livro para você que também é estudante já da graduação e está lá no primeiro ano, no primeiro semestre, e está meio perdido sobre o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou estudando. É um livro fascinante, é um livro bem curtinho, ele tem períodos muito curtos, é um livro que você vai lendo, você nem percebe o quanto que você está lendo. O texto é muito fluido, ele não tem muita informação, ele não carrega nos dados, ele não carrega em citação, ele sempre faz uma conversa, principalmente com a Zaya Berlin e com o Karl Popper. E dessa forma, se você tem um pouco da noção de ideia, o que é o historicismo lá para o Karl Popper e a ideia de história para o Zaya Berlin, você tem como ler esse livro ainda mais profundamente. O cara atinge aqui um nível de explicação sobre o que é a história de uma forma muito tranquila.
O Apologia da História é um bom livro também. Ele é um livro excelente para quem está começando a estudar história. É um livro que, quando eu li, eu não li durante o primeiro ano de graduação, fui ler um pouco mais para frente. É um livro que me fez reapaixonar pela história. E o Carr, aqui, ele consegue fazer com que o Apologia da História fique um pouco em segundo plano. Primeiro porque ele é mais recente, ele conversa de uma forma com os historiadores mais próximas da gente. E segundo, porque é um livro que ele é muito bem pensado. A Apologia é um livro é um catadão, na verdade, né? É um livro que ele teve que ser editado ao longo do tempo, porque o Bloch nunca chegou a terminar o Apologia da História, porque antes de ele terminar, ele acabou sendo morto. Então, o que é a história acaba sendo um livro muito mais redondo e muito mais bem acabado do que a Apologia da História. E dessa forma, tanto o Carr quanto o que é a história atingem um público maior. Qualquer um pode ler esse livro e entender, afinal, o que a gente faz quanto historiadores. O que é, afinal, a história, para que ela serve e qual o papel da história dentro da nossa sociedade. Ele faz, ao longo do texto, ao longo das palestras que ele depois publica em texto, ele faz sempre uma relação entre fato e valor, entre a sociedade e passado. Tem uma frase que ele diz que a visão do passado reflete muito mais a visão da sociedade do que do passado em si. Ou seja, ele traz para nós que o passado é uma fluidez. Ou seja, a interpretação do passado é sempre fluida e ela reflete muito mais os tempos presentes de quando o historiador está fazendo aquele livro do que o passado em si. Eu recomendo muito a leitura para você que gosta de história, seja como profissional, seja como um entusiasta da matéria. Então, se você quiser conhecer um pouco mais esse livro, então corre para atrás desse livro. Tem link aqui na descrição para compra, com desconto lá na Amazon. Outro bom livro do Carr é a História da Rússia Soviética, onde ele faz uma história in loco. E ele viaja para a União Soviética para fazer essa história. Ele estava lá em missão diplomática. Ele era do corpo diplomático do Reino Unido na União Soviética. Então, ele faz uma história presencial. Ele faz quase como uma memória sobre a Rússia Soviética. E é interessante porque ele não cai no senso comum de se criticar o bolchevismo, de se criticar o marxismo, de se criticar o leninismo da forma mais rasteira possível. Ele lança um outro olhar sobre o bolchevismo e sobre a Revolução de 17. Diz aqui no comentário o que vocês acharam do livro, se vocês já leram algum livro do Carr, se vocês já leram o que é a história e para quem que vocês recomendariam esse livro. Não deixa de dar o joinha nesse vídeo, de compartilhar eles nas redes sociais. Mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, porque assim vocês sempre recebem os nossos conteúdos e o resto é vida que segue.